Olá, amigos e amigas, tudo bem? O Espírito Santo estava me incomodando, descansando e esta hora da madrugada eu me levantei para ler este versículo para vocês, porque com certeza alguém está necessitando. E quando alguém necessita, nós não podemos nos ater de propagar a mensagem de Deus. Eu abri aqui, já estava um tempo meditando sobre essa palavra, porque muita gente interpreta errado ela, ainda mais no batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se, foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. Então, pessoal, desculpa minha fala, que é meio ruim, né? Mas Deus vai prover e Deus vai falar o que tem que falar com vocês. O que importa não é o vaso, e sim o que está dentro dele, e sim quem ele está sendo usado. Então vamos ver aqui. Se ele é um eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, então só aqui já sabemos que não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa estudiosa, o qual lê, tem seu trabalho, então já se destaca de muitos. Agora vamos prosseguir. E estava retornando. Ele estava retornando de Jerusalém, o qual ele foi adorar a Deus. Então ele estava possesso, ele estava carregado do Espírito Santo. Então ele já tinha ido adorar, agora estava voltando quando ele foi encontrado. Então podemos afirmar que ele estava possuído pelo Espírito Santo, possuído pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual ele foi adorar e voltava lendo. Vamos continuar, pessoal. E assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Meu Senhor, quem voltando de uma igreja vai ler Isaías? A pessoa geralmente vai lendo para meditar na palavra. Agora voltar, essa pessoa está muito preenchida do Espírito Santo, muita bênção baixou nessa pessoa. Oh, glorioso Senhor! Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim que ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declara a sua geração? E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto?
de si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Felipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus, e eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, e o eunuco não viu mais. E ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se, mas Felipe se achou em Azoto, e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Aleluia! Aí eu vou aqui, como é uma Bíblia de estudo. Por meio de um anjo do Senhor, Deus fez com que Filipe ficasse em um lugar no qual entraria em contato com um importante etíope. Viu o que eu falei? Que iria ouvir, crer e, por sua vez, difundir o Evangelho em outras terras. A pergunta de Filipe e a resposta do etíope sugerem que a passagem do Antigo Testamento que estava sendo lida pelo eunuco, Isaías 53, versos do 7 ao 8, requeria uma interpretação à luz do que Deus tinha feito em Jesus de Nazaré. O etíope estava lendo Isaías 53, versos 7 e 8, aparentemente do texto grego, e provável que ele estivesse lendo toda a seção de Isaías a respeito do servo sofredor. Isaías 52, verso 13, 53, verso 12. A pergunta do eunuco, de quem fala o profeta, permitiu que Filipe explicasse que Jesus era o assunto da passagem. Foi Jesus e não Isaías quem sofreu pelos pecados da humanidade. Isaías 53, verso 6. Desde os primeiros dias da igreja, o servo sofredor tem sido visto como um ponto de partida ideal para se explicar o Evangelho. A expressão começando nesta mesma escritura pode indicar que Filipe seguiu explicando outras passagens relevantes além daquelas em Isaías. O etíope pediu e foi-lhe concedido o batismo. Assim que ele creu, ver nota em 10, versículos 47 ao 48. O fato de que eles desceram a água e então saíram da água, aparentemente desceram, indica batismo na água. Um milagre é indicado por arrebatou a Filipe, pois o eunuco saiu da água e logo se viu sozinho. O Espírito Santo tinha levado Filipe para o seu próximo compromisso, um lugar chamado Azoto. Aí muita gente interpreta de uma forma errada sobre esse capítulo, dizendo que a pessoa aceitou Jesus hoje e já vai ser batizada, falando que no caminho o eunuco foi batizado, mas essa pessoa já estava preenchida pelo Espírito Santo, ela já vinha estudando, ela já vinha lendo a palavra. Então não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa que não entende a lei. Ela não pode interpretar algumas passagens como foi dito aqui, mas ela é entendedora da palavra, ela busca a palavra, igual eu falei no início do vídeo. Quem de nós vamos a um culto
e voltamos do culto lendo a palavra, lendo a Bíblia. Se tiver 1 a cada 10, isso é exceção, é muito difícil. Geralmente a pessoa lê a palavra ao ir para a igreja. Isso as pessoas que vão falar a palavra, falar a mensagem, entendeu? Porque as pessoas comuns, elas nem leem, elas só leem em casa, deixa para ouvir a palavra na igreja. Elas não vão ler a palavra no caminho, ainda mais voltando. Por isso que eu digo, batismo é uma coisa muito séria. Antes é melhor batizar 2 e a pessoa permanecer batizada e ele multiplicar e, ao ser batizado, estudar a palavra, pregar, profetizar, do que tem igrejas que batiza 1000. E quantos estão na igreja até hoje? Como que importa batizar 1000 e ter 2 na igreja, ou batizar 2 e esses 2 multiplicar, esses 2 virar diácono, virar pastores, virar presbíteros, ou mesmo uma pessoa normal, mas entendedor da palavra, o qual no seu trabalho ele vai profetizar, o qual ele no seu estudo da faculdade, ele vai ler a palavra para um amigo, o qual ele no posto de gasolina pedirem a palavra a ele e ele vai dar uma palavra edificante a essa pessoa. O qual é o mais importante? Números ou qualidade? Então, pessoal, batismo é uma coisa muito importante. Desculpa aí, meu erro, somos sábios e não vamos dar mole. Se o pastor errar, nós não podemos errar. Não vamos nos batizar se não tivermos a convicção que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Isso eu sei que leva tempo, leva cortar na carne, não é fácil, porque a todo momento o Espírito grita a carne, é uma luta constante. Então, pessoal, vamos pensar e vamos estudar a palavra. A Bíblia é o único livro o qual o autor está sentado à mesa com a gente. Ok, pessoal? É só abrir ele, conversar, que ele vai te explicar o que passou naquela mensagem. E o que ele falar para mim não é o mesmo que ele vai falar para você. Cada um vai ter uma experiência diferente daquele momento e o qual ele está vivendo naquele momento. Hoje mesmo eu vi uma palavra que eu tive outro entendimento. Eu já tinha tido uma vez e agora tive outra. A cada fase, a cada nível, você terá uma interpretação diferente. Paz do Senhor, boa noite e fiquem com Deus.